Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo Simples, o podcast da Simples Contabilidade. Eu sou o Bruno, um dos sócios da empresa e contador. Hoje eu tenho duas visitas ilustres aqui. Eu tenho a Edvânia, nossa coordenadora de departamento pessoal e especialista na área de recursos humanos e departamento pessoal, e o Ricardo Cabral, amigo nosso, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para as empresas, sobre saúde e medicina do trabalho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, então, como eu já adiantei, nós vamos falar sobre saúde e medicina. Esse é um papo que está diretamente ligado à contabilidade e ao seu trabalho, né, Ricardo? Na área de saúde. Bruno. É um ponto muito importante que hoje a segurança do trabalho, junto com a medicina do trabalho e principalmente o departamento pessoal e contabilidade, é um trabalho bem integrado. Tem que ter bastante comunicação. Mudou muito nesse último ano? Como é que tá? Mudou bastante, né? O governo criou a ferramenta e-social, né? Que hoje as informações estão todas unificadas em uma única plataforma. Então, costumo dizer para os meus clientes, nós estamos agora expostos através de uma vitrine. Todas as informações estão lançadas nessa plataforma, né? E o pessoal aderiu? As empresas estão fazendo o que é? Sim, grande maioria das empresas tem aderido ao e-social. Porém, tem aqueles que são bem resistentes aí na área de segurança do trabalho ainda, não vê a importância, não vê a questão da necessidade da saúde do trabalhador. E lá no escritório, Edvânia, como é que estão? As empresas estão correndo atrás disso, já se adequaram bastante, estão andando conforme a lei determina? Sim, as empresas aderiram, né, grande maioria, a gente orientou, estão sendo orientados, temos orientado também a procurar as clínicas de saúde e segurança para fazer o melhor possível, fazer o certo, como o Ricardo disse. Antes a gente não tinha essa vitrine tão exposta antes do e-social, né? A parte de saúde e segurança do trabalho só era vista quando tinha uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Hoje, com o e-social, tá ali para eles verem a hora que eles quiserem e autuarem a empresa se ela não seguir, não se adequar ao e-social e à parte de saúde e segurança. Tá, dá um exemplo para nós aí, onde vocês aí. O que antes era só numa fiscalização e agora vocês já enviam mensalmente aí para o governo e a gente não sabe. Primeiro ponto, né, Bruno, o e-social é uma legislação previdenciária, né? Correto. Muitos contadores confundem ainda, né, que eu venho encontrando no mercado de trabalho, a questão de insalubridade e a questão de aposentadoria especial. O e-social, ele está preocupado através do evento 2240 somente buscar informações de trabalhadores que estão expostos à aposentadoria especial, não insalubridade. A insalubridade é uma legislação trabalhista. E a legislação previdenciária define quem tem direito à aposentadoria especial ou não. Então, essa são uma das barreiras que nós encontramos, né? A falta de conhecimento de demais profissionais nesta interpretação. E o que acontece na maioria das vezes? Pequenas empresas. As pequenas empresas, o contador não bem orienta ele o que ele deve fazer ou não. Infelizmente, e felizmente para os profissionais, tem custos, né? E esses custos para empresários que não se preocupam com a segurança do trabalho, falam assim, olha, vou fazer esse documento, vou colocar numa gaveta, um ano que vem eu renovo. Só que agora nós somos fiscalizados online. Você me fez lembrar de antigamente. Antigamente era assim, os programas, como falava, né? O pessoal só fazia quando chegava o Ministério do Trabalho. Justamente. O Ministério do Trabalho bateu na porta, já tinha umas clínicas, né, que tinham um modelo prontinho, só mudava o título lá e aquilo servia para fiscalização, né? Justamente. Bruno, e vocês contadores têm um papel muito importante, né, para o empresário. O empresário vê em vocês como confiança. O que vocês falam, eles aderem, né? Mais de 90% dos seus clientes aderem, né? Sim, o que vocês orientam. Porém, tem contadores que orientam assim, não, deixa quando passar por fiscalização, o fiscal vai dar um tempo, 10 dias, você prepara esse documento. Só que hoje, essa informação está lançada no e-social. Quem deixar de lançar? Muitos estão me perguntando, Ricardo, eu não conheço nenhuma empresa que foi notificada, recebeu multa por não aderir ao e-social. Porém, a Previdência tem 5 anos para buscar este valor, né? E aí vem atualizado, corrigido, corrigido, né? Justamente. E nós temos um grande detalhe ainda, né, Bruno? A
aposentadoria especial, ela não é um dinheiro ao bolso do trabalhador, e sim para a Previdência, financiando a aposentadoria daquele colaborador, Entendi. que pode se aposentar até 25 anos. Essa parte da aposentadoria especial é muito interessante. É uma coisa que vai ser cobrada a partir de agora mesmo com o social, porque antes você não tinha esse controle. Antes ninguém fazia os programas corretos para falar, não, meu grau de risco do cargo que eu exerço tem uma aposentadoria especial, né, Ricardo? Justamente. Hoje o próprio programa já traz pra gente esse grau de risco e a gente tem que ajustar o nosso sistema para isso. Que querendo ou não, também quem fica com o ônus maior é o empregador. Justamente. Que ele vai pagar a alíquota maior, né, de INSS em cima dessa aposentadoria especial. E aí é onde vem o trabalho da segurança do trabalho. Nas metodologias definidas pela NR15, legislações americanas como a NIOSH, né, a CGH, elas definem muito bem o que nós estamos preocupados com a saúde do trabalhador. Você falou num ponto, Cabral. Eu chamo ele de Cabral porque, além de meu cliente, eu, cliente dele, nós somos amigos. Depois nós vamos conversar um pouquinho disso, sabe? Nós temos algumas histórias aí de romarias, de shows, né, Cabral? A gente tem bastante história junto. Mas depois a gente vai nesse assunto, porque agora ele falou de um ponto que eu acho que é muito importante e que isso tem que ser trazido à tona também como forma de reflexão, que é o seguinte: a gente não tem que fazer só porque a lei vai me penalizar. Justamente. Nós estamos falando de saúde e segurança do trabalhador. E, sim, a integração entre contabilidade, saúde e segurança do trabalhador, as clínicas disso, o que pode fazer para contribuir para um ambiente mais saudável para o colaborador? Justamente. Bruno, é uma pergunta bem interessante, é que eu falo para meus clientes, né? Principalmente um meio que eu encontrei para ter uma melhor comunicação com o empresário, para mostrar para ele que a segurança do trabalho é investimento. Né? Eu tive que buscar essa linguagem do que? Mostrar redução de custos. E principalmente um colaborador que é importante no seu processo de trabalho se afastar por acidente ou doença do trabalho. Né? E é onde que eu falo sobre a preocupação da saúde do trabalhador. Infelizmente, nós estamos com a legislação bem desatualizada. A NR15 ela não passa para atualização. A NR15 ela define a insalubridade. Então, tem seus anexos, define ali avaliações quantitativas, qualitativas e seu limite de tolerância. Essa legislação não passa por atualização desde 1978. Ah, tá bem atual. Tá bem atual. E aí, onde que você pega uma CGH, né, que é uma norma americana, que ela passa para atualização anualmente. Então, você vê a interpretação de limite de tolerância com grande diferença. Então, se nós queremos preocupar com a saúde do trabalhador, nós não seguimos a NR15. A NR15 define quem tem direito ou não à insalubridade. Porém, a legislação previdenciária, através da portaria 3214, né? Desculpa, a 3214 é a NR15. A legislação previdenciária, nós seguimos o que é definido em sua portaria. E nós estamos preocupando, né, com a saúde do trabalhador. Quem vai ter direito à aposentadoria futuramente. Então, essas são as dificuldades que nós encontramos no mercado de trabalho hoje com os empresários. E você sente diferença entre pequenas, médias e grandes empresas na adesão a uma correta saúde, segurança, medicina do trabalho? Infelizmente, sim, Bruno. Porque nas pequenas empresas, nós não temos um profissional da área de segurança do trabalho que está ali para dar um apoio. Né? Nós não temos recursos humanos. Geralmente você trata diretamente com o proprietário ou com alguém de sua confiança. Então é uma dificuldade grande de conseguir implementar essa prevenção. Né? O pessoal ainda acha que é bobeira. Infelizmente. Que nunca vai acontecer comigo. Eu acho que a gente vem dessa cultura mesmo. De que não vai acontecer porque antes não tinha essa cobrança. E assim, o E-Social ele não mudou a lei, né? Ele só veio para fazer cumprir a lei que já existia, não mudou nada. Então eles vêm dessa cultura de que não vai acontecer nada porque nunca aconteceu. Não preciso fazer porque é bobeira, como você disse. A propósito, né? Olha só, a Edvânia tá aqui, a Edvânia sofreu um acidente do trabalho. Sim. Indo trabalhar, bateu a moto, quebrou o fêmur, virou um joelho na perna dela. E o escritório faz o que isso, Edvânia? Quantos anos? 7 anos. 7 anos. Você acha que não vai acontecer contigo, né? Tá certo, um acidente de trânsito ainda é um pouco diferente. Mas se você tem tudo ali certinho, né? Todos os programas, os riscos, tudo elaborado, até para uma defesa depois numa ação judicial, num problema previdenciário, você tá acobertado, né? Justamente, Bruno.
eu falo que os programas é o início da prevenção do acidente de trabalho. Porém, vem as exigências de treinamentos, o fornecimento periódico dos seus equipamentos de proteção individuais. E quando nós falamos isso com os empresários, assim, nossa, mas o cara nem usa. Funcionário não usa. Para que eu vou gastar dinheiro de novo? Então, eu falo para o empresário que eu tenho 3 objetivos. Primeiro, a saúde e a integridade física dos seus trabalhadores. Segundo, tão mais importante, que é o bolso do empresário, né? Porque hoje, infelizmente, nós temos no mercado ótimos profissionais e profissionais que estão preocupados em ali, de alguma maneira, tirar um dinheiro em um processo, né, da empresa. Então, eu tenho que resguardar a empresa nas questões documentais, treinamentos, porque a NR6 define muito bem claro que o empresário ele é obrigado a fornecer o equipamento de proteção individual, exigir o seu uso e treinar. E aí, as pequenas empresas, que veio a sua pergunta, infelizmente não fazem isso. Elas só fazem os programas e morrem nos programas ali, o assunto dela é de prevenção. E eu acho que, de novo, né, a gente tem que conversar além. Nós temos empresas pequenas, eu não quero nunca carregar o peso de ter um trabalhador que morreu na minha empresa por alguma coisa que eu poderia ter feito e não fiz. Acredito que você também. E uma coisa que é muito comum em obras também, né, Cabral? Obra, construção civil, a gente passa e vê que não existe, né? Segurança. É uma questão cultural, Bruno. Infelizmente. Eu, por exemplo, acompanho bastante obras, né? E eu falo assim, meu amigo, coloca um cinto de segurança, mostro vídeos de colaboradores que caem de uma altura e vêm a falecer. Aí ele, não, mas foi burro, foi vacilão, né? Deu bobeira. Deu bobeira. Ele não podia ter feito isso. Mas eu vejo e venho me mostrar a importância de usar o equipamento de proteção, fazer os exames obrigatórios para tal atividade. Então, essa é a questão da dificuldade, principalmente na questão cultural dos trabalhadores. É tão cultural que um exemplo de redes sociais mesmo. Essa semana estava em vários Instagrams de parte trabalhista, um blogueiro famoso da internet postou as funcionárias da casa dele limpando um coqueiro, uma segurando a outra e a outra de uma altura, na beiradinha assim, sem proteção nenhuma, e ele filmando elas e achando, tipo, nossa, tô tudo certo, né? Tô mostrando que meus funcionários trabalham, mas sem ter noção do risco que ele tá correndo ali. Justamente, Giovanni. Então ele tá criando provas contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Ele só fez o bem para elas. Justamente, né? Aconteceu isso até com o jogador do Flamengo, né? O Pedro, né? Ele filmou a obra dele, o operador sem um cinto de segurança caiu, entrou com processo contra ele, né? Então, e tinha gravação dele. Tinha gravação dele. Então, sem utilizar nenhum EPI. Então, o empresário ele tem as suas obrigações, porém o colaborador também tem as suas obrigações. E vem o papel do profissional da área de segurança do trabalho fazer o gerenciamento disso. Sim. Na questão de fornecimento de EPI e suas periodicidades, treinamentos, obrigatoriedades. E vem o papel do empresário. Por que eu tenho que fornecer? Devido a tal risco. Para minimizar, você fazer o papel de evitar que um acidente grave aconteça, né? O papel do EPI é minimizar o impacto do acidente para que futuramente não tenhamos problemas. Né? Tá, é porque muita gente confunde, né? Eu vou ter que fazer isso e isso eu vou perder tempo. Mas, na verdade, quando uma empresa tem práticas de segurança do trabalho, isso aumenta ou diminui a produtividade dos colaboradores? Ótima pergunta, Bruno. Isso aí foi criado, isso é um paradigma. Um paradigma, né? Que a segurança do trabalho reduz o processo. Ela reduz o processo quando não faz parte do processo da segurança do trabalho, né? Eu comecei a fazer segurança do trabalho hoje. Claro que eu vou ter perda no processo, mas se a segurança do trabalho faz parte do meu dia a dia, isso não vai impactar nada. E virou até uma mais, rotina, vira né? uma rotina, né? Então nós temos que criar essa rotina com nossos trabalhadores. Porque, infelizmente, gente, os acidentes acontecem todos os dias. Em nossa região aconteceu semana passada, como em outra região aqui que eu presto serviço, aconteceu uma mesma fatalidade. Um ano passado aqui em Varginha tivemos 2 acidentes fatais com queda de bags de café. Infelizmente faz parte ainda na nossa cultura que isso seja normal.
Só que nós não podemos normalizar isso nunca. Né? Eu acho que o que tem que ficar claro e entender é que a saúde e segurança é prevenção. Para Justamente. evitar esse tipo de fatalidade, a começar pelo empresário, né? Eu vou fazer, às vezes vou achar que é um gasto, mas não é uma prevenção de uma coisa pior ou um gasto maior para a empresa. Justamente, Divane, e o empresário também entender, Divane, que ele tem que passar responsabilidades. Está bem Sim. claro na CLT que o responsável imediato pela segurança de seus trabalhadores é o seu encarregado e líder imediato. Eles acham que é o profissional da área de segurança. Uhum. O papel da área de segurança é orientar os trabalhadores e seus encarregados. Uhum. Então nós temos que ter essa linguagem direta com o empresário para ele cobrar responsabilidades. Meu amigo, você é o líder? Aí vem aquela frase do Homem-Aranha: grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Sim. Mas isso além do Homem-Aranha, isso é bíblico. A quem muito é dado, muito será cobrado. Sim. Então, assim, não estou dizendo, né, que... Mas, de fato, se a pessoa tem uma responsabilidade, ela tem que fazer por onde, e o peso recai sobre ela. Ela tem que lembrar disso também, né? Seu pai, eu sou responsável por toda aquela equipe. Se algo de mal acontecer, na hora que você deitar lá no travesseiro, você vai ter aquela recordação lá. Fala, poxa, uma família ficou sem um pai, ou sem uma mãe, sem um filho, talvez por falta de zelo, por falta de atenção minha. Com certeza, Bruno. Até nos meus treinamentos, eu vou compartilhar uma história minha. Eu viajo bastante, né? Sou um profissional da área de segurança, mas cometo erros também, né? Estava voltando a estrada de Três Pontas, meu celular chegou uma mensagem e eu vi meu celular no canto. Poderia mandar um orçamento? E nós que somos autônomos, né? Me chamou bastante a atenção daquela mensagem. E no momento que eu peguei o celular, comecei a ler, tinha um caminhãozinho na minha frente. Bem na curva da morte, uma pessoa que estava vindo ao contrário, sentido Três Pontas, me ultrapassa o caminhão na curva da morte, me dá de frente com o meu carro. Foi o tempo de eu jogar o celular do lado e jogar de lado. Meu coração ficou acelerado. E eu falei assim, Ricardo, você é burro demais, né? Imagina, aparecer amanhã no telejornal, engenheiro de segurança bate o carro ao usar celular, né? Fiquei me questionando a minha atitude, né? Quando eu cheguei em Varginha, recebi uma mensagem, né? A importância de um pai na vida de um filho, né? Se algo acontecesse comigo, né? Minha família iria sentir, meus filhos iriam sentir pro resto da vida, né? E minha esposa, a vida dela iria continuar, né? Eu brinco com ela que daqui a 50 anos ela se arranjasse outro marido, né? Mas se ela arranjasse outro marido, este novo marido iria amar meus filhos como eu amo eles? Dificilmente, né? Eu, como pai, eu trabalho e vivo por conta dos meus filhos o tempo todo. Então eu levo isso para os funcionários da empresa. Você é importante para os seus filhos. Queira voltar. Queira voltar inteiro. Porque, infelizmente, nós não raciocinamos no momento. A gente vive muito em imediatismo. Eu preciso resolver esse problema. Quando eu resolvo, coloco minha vida em risco. Perco um dedo, perco um braço. E amanhã nós questionamos. Olha, a empresa não teve nenhum dia de pausa depois que eu perdi um braço. Mas a empresa tem que continuar. É triste. É meio que revoltante para quem teve a perda do membro. Mas ela tem que continuar o processo. E é um estralar de dedos. Então, vá inteiro, volte inteiro para casa. Isso, eu acho que aí é responsabilidade de todos, né? Eu acho que é da empresa de contratar um profissional qualificado para fazer e de depois fornecer o que o profissional falar que precisa ser fornecido, cobrar a utilização e usar dos meios para caso não utilize. O cara não está utilizando EPI. Poxa, o que nós vamos fazer? Fazer o que tem que ser feito, porque... Mas aí também a pessoa pensar nisso, né? Olha, eu quero voltar como para minha família? Num caixão ou eu quero voltar inteiro, vivo? Eu quero ser que referência na vida da minha família? Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla também, né? É conscientização, né? Com certeza. Conscientizar o porquê daquilo ali, que não exatamente. Você não tá usando por bobeira, não é porque eu tô te obrigando a usar, não, eu estou preocupado com a sua saúde, estou preocupado com a sua vida. Eu estou há 21 anos nessa área, sabe, Johnny?
eu tenho orgulho de falar que eu vim da formação técnica, né? E graças a Deus aí consegui a formação de engenheiro de segurança. E eu vivenciei muitas fatalidades, infelizmente. E uma delas me marcou bastante, foi a de um rapaz de 23 anos. Ministrei o treinamento para ele de trabalho em altura. Foi num sábado. Na quarta-feira ele estava no caixão. E quando me senti no dever, né? Vou no velório. Fui no velório, tinha uma criança brincando, correndo para lá, para cá, assim. De repente veio ao lado de uma mulher que estava do meu lado, estava chorando bastante. E virou para a mulher e falou assim: mamãe, por que o papai dorme tanto? Aquilo me marcou. E fala assim: poderia ter feito algo a mais? Eu fiquei me questionando por muito tempo. Só que o que era dever meu, obrigação minha, me dedicar ao meu trabalho, orientar, conscientizar, contar histórias, mostrar a legislação do que é obrigatório. Para o que nós falamos todos os dias. Ir trabalhar inteiro, voltar inteiro para casa. Né? Então, 23 anos. Tinha muito a viver ainda. Tinha muito para viver, né? Infelizmente. E isso não é só em empresa grande também, né, Cabral? Como a gente falou, o empresário pequeno, médio, tem que tomar cuidado, tem que seguir as regras, tem que se atentar a isso, né? Porque pode acontecer numa oficina pequenininha, como pode acontecer numa grande metalúrgica, né? Justamente. E pegando só esse gancho, nas empresas maiores, pelo dimensionamento do SESMIT, né? Que é Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, nós temos ali a formação de um profissional que está responsável pela área de segurança. As pequenas empresas não vão dar esse dimensionamento. Então, os colaboradores ficam assim: quem é o responsável? É o encarregado. E geralmente as pequenas empresas não têm esse encarregado com consciência para cuidar da área de segurança do trabalho. Cabral, uma dúvida que me surgiu agora aqui. E no caso do funcionário, do colaborador, saber que está errado, saber que tem que ter algumas medidas de proteção, de segurança do trabalho, a empresa não está fazendo, não está cumprindo. O que ele pode fazer nesse caso? Como é que ele pode agir? Bruno, eu sou a favor muito da comunicação, né? Como eu dei o exemplo, quem está sentado na cadeira é você tem que falar com o seu líder imediato ou até o mesmo proprietário da empresa sobre a situação. Mas aí vem o papel do profissional da área de segurança trabalhando dentro da empresa, que tem que ter esse diálogo com os funcionários para buscar sempre as melhorias dos postos de trabalho. O Ricardo é conhecedor da legislação, das normas regulamentadoras, mas o Ricardo não é conhecedor do processo específico de produção de uma determinada empresa. Então, essa comunicação com esses colaboradores tem que ser frequente. Ali, eu vou fazer alencar o que define as normas regulamentadoras, comunicar ao encarregado, ao empresário, sobre a situação que precisa ser melhorada. Infelizmente, não é num passo de mágica que nós vamos resolver determinados problemas. Porém, nós temos que buscar uma solução, criar um plano de ação, minimizar a exposição ao colaborador àquele determinado risco. Né? Uma empresa com uma CIPA também, esse funcionário falar com um dos seus cipeiros sobre essas questões, buscando sempre a comunicação juntamente com os empresários. E não ser aí o que acontece na grande maioria das empresas, ligações ao Ministério do Trabalho buscando a solução daquele determinado problema. Né? O Ministério do Trabalho não vai resolver, né? Ele vai causar um problema, né? Que ele vai autuar a empresa e tudo, e talvez não vai resolver o problema, né? Justamente. Não vai resolver. Porque simplesmente vai notificar a empresa sobre aquela irregularidade. Você está agravando ainda mais, expondo aquele empresário, aquela empresa que você trabalha, né? E vai trazer situação financeira piorada da empresa. E aí não vamos arrumar determinada não conformidade e possivelmente até desempregos. Eu acho que você falou a matriz de tudo, é o diálogo. Também você não pode chegar com os dois pés no peito, né? Isso não funciona. Não, olha, isso aqui está com problema. Enxergar no técnico de segurança do trabalho um aliado e não um fiscal. Sim. Né? Porque hoje você está ali visando a vida dele, visando o bem-estar dele, e não só querendo que ele põe um capacete, põe um óculos. Você está pedindo também porque é necessário. Justamente. Mas não nesse viés, né? Você está pedindo para ele pôr por preservação e não por fiscalização. Justamente, Bruno. Eu falo com os funcionários um outro detalhe. Eu sou contra
a questão obrigação. Eu sou a favor da conscientização. Quando eu oriento bem o funcionário por que ele tem que usar aquele determinado capacete, ele vai entender por que tem que usar o capacete. Né? Na época da pandemia, todo mundo lembra de utilizar a máscara. Era complicado para todos. Né? Aí você escutava na televisão, essa máscara de pano não resolve nada, tem que usar uma máscara com filtro. Né? Mas tinha que usar. Que era obrigatório. E a turma usava. E a turma usava. Só que tinha aquelas pessoas que falavam assim, não, esse treino não resolve nada, não. Né? Então, nós temos que ter o diálogo da importância de usar a máscara. E o importante é usar todos os equipamentos de proteção dentro da empresa. Entendi. E aí é onde começa a dar tudo errado, né? Justamente. A cobrança nas empresas maiores é maior também, né? Que dependendo do número de empregados, tem que ter a CIPA. Justamente. Então, vai ser trabalhado mais a conscientização e a organização da parte de segurança. Justamente. A empresa menor, geralmente, é o dono e os empregados, o empresário e os empregados. Às vezes, ele nem tem o conhecimento do que ele precisa fazer. Né, que é onde entra a orientação do escritório de contabilidade e da empresa de segurança. Só que com a formação do E-Social agora, tende-se a melhorar. Sim, sim. Já melhorou muito, melhorou bastante. Já tem melhorado muito. Até uma coisa que não era feito, que vai para a parte de medicina, é os exames periódicos. Que às vezes o empregado estava ali há muito tempo, não sabe como que está a saúde, hoje já é analisado de acordo com o grau de risco. Justamente. A periodicidade obrigatória, né? É até um ponto importante destacar, porque as empresas pequenas, elas não tinham essa preocupação. Vou lá, faço somente exame clínico e faço admissão. Não tinha ninguém que fiscalizasse isso. Agora, com o E-Social, você tem a descrição da atividade no evento 2240, você tem a exposição aos riscos de acordo com a aposentadoria especial, se ele tem ou não direito à aposentadoria. Só que nos seus dizeres, dos seus descritivos de funções, trabalha em altura. Se ele trabalha em altura, ele tem exames específicos. Tem vários exames complementares. E vários exames complementares. Então mudou muito a questão de exames e seu controle. É isso aí, você está fazendo até um gancho aqui para o que eu ia te perguntar. Então, assim, o que você pode ir exemplificando para a gente aí que essas mudanças recentes afeta, impacta nos procedimentos trabalhistas, dentro das empresas, no dia a dia? Como eu falei para você, Bruno, meu papel é resguardar também o empresário. Né? Antigamente, eu trabalho com assistência técnica em processos trabalhistas. Né? As empresas ficavam muito vulneráveis à falta de procedimentos, à falta de exames que definem o NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, agora, com o E-Social, está ficando muito mais amarrado. Se, através do descritivo de função, eu afirmo, por exemplo, que a Ediviane trabalha em altura e ela dirige um determinado veículo, eu tenho que descrever, através dos riscos em meu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, quais riscos a Ediviane vai estar exposto ao executar essa atividade. Entendi. Quando eu vou descrever esses riscos, eu vou definir os exames. Quem define os exames? Um médico do trabalho, através do seu programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, olha para você ver como foi fechando, né, todas as informações para a empresa ficar mais resguardada. Né? E, consequentemente, o trabalhador está mais seguro. Agora, nós temos o evento 2210, que é a CAT. Através da CAT, imagine que a Edivânia estava pilotando um helicóptero, porém na atividade dela não estava descrito. Olha o desvio de função sendo encontrado. Então quer dizer que se a Edivânia for lavar um banheiro lá no escritório e for água sanitária no olho dela, tá enroscado. Tá fora da descrição de atividade. Fora descritivo, fora dos exames médicos que eu pré-defini para vocês, através do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e fora do Programa de Gerenciamento de Riscos, porque eu não descrevi esse risco para ela. Olha, mais uma vez, como é importante a comunicação entre o empresário, a contabilidade, o departamento pessoal, a segurança do trabalho e a medicina do trabalho. E você não tendo descrito o risco, você não descreveu como ela poderia evitar o acidente. Justamente. Tá vendo como há amarrações? Sim. Então, nós temos que ter frequentemente esse diálogo. E o E-Social trouxe essa melhoria, porque antigamente nós não tínhamos esse diálogo com o empresário.
E o que é importante desse diálogo? Antigamente, né, nós estamos falando com profissionais que trabalham na área há muitos anos, quantas vezes um profissional da área de segurança do trabalho conversou com vocês sobre LTCAT? Só depois da social. Justamente. Sim. Infelizmente, eu encontro ainda contadores que eu falo assim, vai precisar do meu LTCAT? Aí ele, não. Passa 10 segundos, o que é LTCAT? Então, você fala assim, como ele está fechando a folha? Né? Foi a primeira coisa que a gente teve que enviar para a social, né? Justamente. E Edivane, pode acreditar, tem grandes empresas em Varginha que eu atendo ainda que o profissional da contabilidade não pegou ainda o LTCAT. Já questionei, mandei e-mail evidenciando para o empresário, porque não fez o fechamento correto de quem tem direito à aposentadoria especial ou não. Uhum. Não é fácil a vida, né? Até a pergunta que estava aqui para te fazer, acho que você já até começou a responder ela, né? O que é os principais desafios que os profissionais da sua área e da medicina do trabalho enfrentam, né, na prevenção de acidente e doença ocupacional, inclusive? Bruno, questão cultural, como havíamos citado antes, tanto dos empresários quanto dos trabalhadores, né? É uma questão cultural que é implementada na empresa. Eu sempre trabalhou assim, vou continuar trabalhando assim. Então, quando você coloca um determinado EPI, mas incomoda, coça o ouvido, coça a cabeça, esse EPI atrapalha o processo. Então, são as dificuldades que nós encontramos. E eu, como profissional, trabalho há 21 anos na área, eu trabalhei muitos anos errado. Eu trabalhava como guardinha municipal, sabe? Aqueles que ficam multando a turma. E demorei 10 anos para perceber como que eu trabalhava errado. Hoje eu tenho que ter um papel orientativo, né? Então eu brinco, né, que eu uso o papo de boleiro para falar com quem trabalha na linha de produção, para explicar para eles qual a importância de utilizar o EPI, qual o papel deles de prevenir o acidente de trabalho. E eu cobro dos encarregados a exigência de fornecer o EPI e exigir o seu uso. Eu vou fazer um papel de advogado diabo agora aqui, ó. Mas eu acho que isso é meio que igual a regra de trânsito, o maior cuidando do menor. Então, assim, eu entendo que todos têm responsabilidade no processo, mas eu também entendo que a maior responsabilidade sempre vai ser do empresário. Sim. Porque ele é quem está contratando, então ele tem que gerir as pessoas que estão ali. O cara não quer usar. Ele não tem que querer. Você tem que prover meios de que ele sempre utilize, você tem que fiscalizar, você tem que... Sim, você, empresário, tem que cuidar do seu empregado da maneira que deve. Eu participei de uma palestra que eu guardei muito isso. Às vezes eu falo com algum cliente. O seu funcionário é uma joia e você tem que cuidar dela. Porque qualquer coisa que acontecer com ele vai ser sua responsabilidade, assim, né? Questão trabalhista, falando em parte trabalhista. Sim, concordo plenamente. Você vai cuidar dele como uma joia mesmo, porque ele é importante e ele é sua responsabilidade. E ele é importante para você, empresário, é importante para a família dele, é importante para a sociedade que ele vive. Então, acho que é a gente cuidando um do outro. Eu acho que aí é o que você falou de cultura. A gente fala, eu me importo. Será que importa tanto assim? Justamente. Será que a gente se cuida do outro tanto assim como a gente acha? Porque não adianta eu falar que eu cuido, que eu amo meus funcionários, se eu estou fazendo vista grossa, se eu por custo, por dinheiro, resolvo não seguir a orientação do profissional de segurança do trabalho. Se eu não compro um EPI de qualidade, se eu não cobro dele usar o EPI, gosto mesmo? Ou será que não? Eu acho que tudo sai do campo, vai para o campo subjetivo do negócio, né? Mas isso faz parte da subjetividade. Justamente, Bruno. E completando a resposta da sua pergunta das dificuldades, qual a maneira que eu encontrei para melhorar minha comunicação? Citando com o empresário as questões de custos possíveis processos trabalhistas. Eu acompanho muitos processos trabalhistas, eu mostro para ele os processos iniciais. Quanto que um funcionário está pedindo, eu peguei um processo aí há 2 meses atrás, está pedindo 850 mil. O empresário, eu fecho. Aí eu falei assim... Às vezes é o faturamento anual do cara. Às vezes é mais do que o faturamento anual dele. Justamente. E aí muitos empresários se preocupam com o Ministério do Trabalho apenas. O Ministério do Trabalho, a multa é baixa pelo cálculo do NR28 em cima do número de funcionários.
e o valor é relativamente baixo e tem como você defender. Agora, numa reclamação trabalhista, os custos são altos. E esse processo, ele pode fechar até uma empresa. Uhum. Então, eu busquei esse meio de comunicação com o empresário na questão financeira, mostrar para ele, para eu conseguir ter mais retorno. Né? Retorno de investimentos. Né? Porque eles acham, né, os empresários, que pagando o Ricardo resolveu todos os meus problemas. Resolvemos a questão da segurança do trabalho dentro da empresa. Não, o Ricardo tem um papel muito importante na empresa, mas o empresário, como você citou, tem um papel mais importante ainda. Porque na pirâmide, vem de cima para baixo na área de segurança do trabalho. Sim. O empresário tem um papel muito importante. Eles acham que temos que começar por baixo, né? Pela linha de produção e vindo até a diretoria. Não, eu começo ao contrário. Começo da diretoria, encarregados, buscando a conscientização de todos para ter o melhor resultado. Aí vem questões culturais dentro da empresa. Sempre trabalhei assim, sempre deu certo assim. Só que tinham acidentes que não eram registrados. Agora não tem como você não registrar. E as multas são altas se deixarmos de registrar. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Hoje existe muito mais a informação, né? Antigamente era mais fácil de se esconder algumas coisas, né? Agora não tem jeito. Ainda bem que não tem, né? Ainda bem. Ainda bem que está mudando. Sim. Acho que isso faz parte, a mudança, a informação, o acesso à informação é importantíssimo nesse processo de melhoria das coisas, né? De melhoria dos próprios processos e das regras que o pessoal tem que seguir. Justamente, Bruno. Olha como nós trabalhávamos anteriormente. Quem fazia a emissão das cartas eram vocês da contabilidade, né? Uhum. Hoje, através do E-Social, quem faz é uma clínica de medicina do trabalho, uma empresa de consultoria. Qual que é o papel da emissão dessa CAT? Não é simplesmente eu preencher o formulário. Eu tenho que fazer levantamento da causa raiz daquele acidente para ele não se repetir mais. Uhum. Né? Não desmerecendo vocês, profissionais da área de contabilidade, que emitiam a CAT anteriormente, vocês estavam apenas preenchendo o formulário. Não, mas aqui não é questão de desmerecer, eu acho que é questão de capacidade técnica Sim. mesmo. Nós não temos capacidade técnica para isso, e não é vergonha falar, porque nós somos contadores, profissionais de recursos humanos, vocês são os especialistas na área. Então quem tem que preencher de fato é você, porque é o que você falou, não adianta eu ir lá e falar assim, poxa, aconteceu um acidente do trabalho aqui, mês que vem acontece de novo. Peraí. Aconteceu por isso e por aquilo, vamos tomar tal ação, tal medida para que isso não se repita. Acidente do trabalho que você falou, tem que sair da cabeça que é rotina, que é normal. Não é normal. Não é normal. Isso foi uma das coisas que a gente teve muito que conversar com os empresários sobre isso, porque para eles a gente tem um conhecimento técnico de segurança. Foi o que a gente falou, não, vocês precisam de uma clínica especialista. Eu não vou saber o grau de risco da atividade do açougueiro, eu não vou saber o grau de risco da atividade de uma pessoa que trabalha na produção. E hoje, com essa facilidade de trazer o E-Social para esses envios, fez eles se conscientizarem e entenderem essa necessidade de ter uma pessoa especializada. Não, vocês... A gente fez durante um tempo, fez a CAT, como você falou, a gente entregava, a gente colocava lá o que foi passado, onde foi o acidente, o que aconteceu, mas a gente não tratava e não ajudava a prevenir para não acontecer mais. E com a empresa especializada nessa área, isso tende a mudar e a melhorar nas empresas. Com certeza, Edmarne. Então você pode dizer que a contabilidade também influencia bastante nisso? Eu vou dizer em porcentagem, Bruno. 98%. E assim, é o que você falou, né? Antes de você continuar. O empresário escuta muito o contador. Muito. Se o contador fala, é bobeira. Não faz. Não vai fazer. Não vai. Bruno, antes do E-Social, eu ia vender um LTCAT, que é Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, ou um programa de gerenciamento de riscos ambientais, ou o PPRA, que era um documento anteriormente. Ele pegava o telefone e ligava para o contador falava assim, não, larga a mão disso. Se o fiscal for aí, vão te dar 10 dias, aí você faz. Aí eu me perguntava assim, aonde está o papel de conscientização deste contador, né? Isso aí tá fora até dos nossos princípios contábeis, né? Um deles é o da prudência. Sim. O povo fala contador terrorista. Não é terrorismo, é prudência. E prudência, o próprio nome já diz o que é, né? Então... Só que aí falta o conhecimento, né, Bruno? Como eu expliquei para vocês, olha quantas coisas estão alencadas com a outra. Eu fazia o levantamento de risco certo, um médico do trabalho definiu o exame correto, né?
para o colaborador trabalhar corretamente, na atividade que ele está apto. Então, são essas as dificuldades que nós encontramos todos os dias. Eu tenho um caso para exemplificar para vocês o que aconteceu em Varginha, de um funcionário que trabalhava comigo. Ele era operador de turno, frequentemente ele tinha convulsões. E por 2 vezes, por sorte, ele não caiu num turno. E turno, se ele cair, matei ele na hora. Eu falei, vou ter que mudar ele de atividade. Quando mudou ele de atividade, ele foi para outro posto de trabalho, desligaram ele. Este mesmo funcionário virou motorista da antiga empresa de ônibus daqui de Varginha. Motorista de ônibus. Qual a probabilidade de ele ter uma nova convulsão? E um acidente. E aconteceu. Um acidente com este motorista. Ele passou mal no ônibus e quase gerou uma fatalidade no centro de Varginha. Então, olha o exemplo para vocês que nós temos no dia a dia, como é importante um exame médico. A empresa está resguardada, os colaboradores estão seguros. E assim, podia ser um evento catastrófico, né? Sim. Imagina um ônibus com 50 pessoas dentro, o motorista desmaiado. Sim. A importância de conhecer a saúde do trabalhador, né? Sim, realmente, é. Porque se você soubesse nos exames o risco que ele tem, ou a doença que ele tem, ele não estaria nessa função de motorista. E foi antes do social. Quais exames faziam antigamente? Nenhum. Acuidade visual. Acuidade visual. Era isso que eu ia comentar agora, que é uma das coisas que ajudou também e melhorou, é a cobrança da própria clínica mesmo a fazer os exames corretos. Justamente. Né? Porque a maioria das clínicas, ou você fazia só o exame clínico, ou, igual você falou, no motorista fazia exame de acuidade visual. E ou o de ouvido, de auricular, audiometria, isso. E fazer um exame com qualidade, né? Sim, sim. É isso que é importante. Esse exame de qualidade, ele resguarda tanto o empresário e também dá garantia que aquele trabalhador está em boas condições, né? Esse exame bem feito é importante. E assim, existe alguma métrica financeira que você pode dizer, que você pode trazer para nós, como isso ajuda as empresas? Bruno, acho que é de conhecimento de poucos empresários. Nós temos uma alíquota que nós pagamos mensalmente, né? Nós estamos com um especialista aqui que pode até me ajudar, né? Que é o seguro acidente de trabalho. Essa alíquota, ela tem uma variável, né, mensalmente. Então, quanto mais acidente eu tenho naquela empresa que ultrapassa 15 dias de afastamento, maior será a minha alíquota. E poucos empresários sabem disso, entendeu? Então, essa métrica, ela é um número de absenteísmo, número de afastamentos de trabalho, perca no processo. Porque aquele profissional que tem uma ótima qualidade de produção, se ele sofrer um acidente de trabalho, consequentemente, a empresa vai ter perda de produção. Sim, até você treinar. Treinar um novo trabalhador para fazer com a mesma qualidade, né? Então, nós temos aí várias métricas, mas principalmente é através do seguro acidente de trabalho. Seguro acidente de trabalho é nós pegarmos 2 empresas do mesmo ramo de atividade. A empresa A investe em segurança de trabalho e teve um acidente de trabalho com 5 dias de afastamento. No próximo ano, a alíquota dela tende a ser reduzida. Já a empresa B, ela teve 15 acidentes, que ultrapassaram o número de acidentes de 15 dias de afastamento de trabalho, a alíquota dela tende a subir. Quem vai pagar mais encargos, mais impostos? A empresa A ou a empresa B? Então, essa métrica é muito utilizada por mim, né, para mostrar para o empresário quanto é importante a segurança do trabalho. Entendi. E esse cálculo é feito pela Previdência anualmente, quer você queira, quer não, você não está nem sabendo. A gente vai lá, né, todo ano, faz a consulta e é feito o cálculo, tem toda a análise da Previdência para fazer o cálculo dessa alíquota. Justamente. Já vem deles lá, né? Já vem deles, né? Não é nada assim, não, vou colocar aqui, não, é deles. Anualmente, essa alíquota pode mudar, tanto tende a reduzir se não tiver acidente de trabalho ou aumentar se você tiver acidente de trabalho na sua empresa. Justamente. E até o cálculo, né, valorizando aí vocês da Simples Contabilidade, eu já peguei vários cálculos, nós temos clientes em comum, é um cálculo exato, né, da alíquota.
Já encontrei no mercado de trabalho em outras cidades, em outras empresas, que utilizam sempre a mesma variável. Não fazem a consulta, né? Coloca a alíquota 1 lá para todo mundo. Justamente. Então, o empresário está gastando dinheiro a mais, né? Ou a menos e criando um Ou passivo. a menos, ou criando um passivo. Então, você está deixando o empresário exposto, né? Então, uma contabilidade, um conhecimento e uma empresa de engenharia e segurança do trabalho para dar esse subsídio, é importante e você reduz os custos. Já peguei um empresário que estava gastando por mês 180 mil. Sabe qual era o cálculo exato dele? 35. Pouca diferença. Pouca diferença. E aí ele quis jogar a responsabilidade para quem? Pra contabilidade. Justamente. É o contador. A culpa é do contador. A culpa é sempre Tem do contador. Justamente. um contador famoso aí que tem até o livro, né, que chama A Culpa é do Meu Contador. Justamente. Então, o contador ele tem que ter humildade em procurar profissionais. Falar assim, meu amigo, vamos aqui para melhorar meu processo. Vamos fazer um cálculo. Vamos Exato. estudar junto. Nós temos um cliente comum aqui. Vamos fazer um trabalho legal para deixar bem amparado o nosso cliente. Essa é a humildade necessária para Sim. qualquer profissional. Como eu também, procurar a Edivânia. Edivânia, vamos fazer esse cálculo correto aqui do RAT? Ô, Bruno, faz meu imposto de renda. Justamente. Cada um tem uma qualidade, cada um tem uma verdade. qualificação. Mas a gente fez muito isso junto, né, Ricardo? Muitas vezes. Começou os laudos novos, que a gente não tinha o conhecimento técnico para entender, para lançar no nosso sistema. Várias vezes eu liguei para o Ricardo. Ricardo, me ajuda aqui a entender, ó. Aí ele foi me explicando onde eu colocaria, onde tem aposentadoria especial, onde não tem, todo o programa feito certinho e orientado certo como que a gente vai preencher para não ficar errado para o cliente também. Justamente. Eu busquei montar um laudo, Joane, que tem um papel de facilitar a comunicação. Né? Conheço colegas de trabalho que seguem o mesmo padrão. Eu quis facilitar, colocando o código de FIP já para vocês em cada determinação de funções que tem ou não aposentadoria especial. Montamos uma tabela resumo, né? Então, nós temos esse papel de facilitar a comunicação, mas não pode deixar de haver a comunicação. Sim, sim. Porque o empresário está confiando que a tanto a contabilidade quanto a segurança do trabalho está fazendo o papel dela. E aí passa daqui 5 anos, chega uma notificação do INSS, né? E aí, atenção, né? Principalmente aos empresários. A responsabilidade é da empresa que vocês contrataram, que é a segurança do trabalho, de enviar os eventos. E é dela fazer um contrato bem estruturado para garantir que os eventos tenham sido enviados. Porque todo mundo está achando assim, ó, lancei, pronto, acabou. Tem um gerenciamento disso. Funções novas. Está no LTCAT? Está no PGR? Está no PCMSO? Então a gente tem que ter essa comunicação frequente. Então, se você tiver que deixar um recado para os empresários aí, o que seria? Invistam em segurança. Segurança do trabalho não é redução de processo. Segurança do trabalho não atrapalha processo. Ela melhora o seu processo. Garante para você que seus trabalhadores vão entrar inteiro e sair inteiro. E, principalmente, o seu bolso será preservado. Seguindo os procedimentos de segurança, seguindo as normas regulamentadoras, os procedimentos, exames médicos, fornecimento periódico dos equipamentos de proteção individuais e coletivos. Então, seguindo esses procedimentos, tende a reduzir bastante o número de acidentes de trabalho e, consequentemente, redução de processos trabalhistas, que oneram bastante aos empresários. Imagino. Agora, virando um pouco a nossa conversa aqui, de onde você tirou segurança do trabalho? Bruno, é uma história bem interessante. Eu tinha 17 anos de idade, tem um primo meu, chama Federico. Ele tem uma empresa de consultoria em Campo Belo. Ele é mais velho que eu e ele fez técnico de segurança do trabalho. E técnico de segurança, na época, estava bombando em Varginha, no Colégio Batista. E ele falou assim, Ricardo, o que você não faz? Eu estava naquela, o que eu vou fazer da vida? Né? E engraçado, acho que eu nunca contei isso para você, eu trabalhava na Polo Filme como office boy, antigo office boy em escritório de contabilidade. Você me contou, até tem conhecidos em comum que você trabalhou lá. Isso, justamente. E ele falou assim, Ricardo, faça Tec Segurança e vira chefe rapidinho. Eu com 17 anos, né?
O ego Inflou. inflou. Aí eu falei assim, vou fazer. E fui. E no momento eu era assim, eu sempre fui deslocado para falar em público, assim, sempre minha esposa usa o termo, né? Você sempre foi aparecidinho, né? Conheço esse termo. Da onde será? Então. Porém, no curso de Tec-Segurança me chamaram para fazer uma apresentação de um trabalho. Não saía nada, só gaguejava. Eu falei, isso aqui não é para mim, não. E aí, eu tenho isso do meu pai. Quando eu pego algo para fazer, eu me dedico 100%. Nem 100%, vou me dedicar 1000%. E eu consegui um estágio no Café Solúvel. E tive uma oportunidade de ouro no Café Solúvel, porque o Tec-Segurança teve um atrito com a diretoria e eu comecei a me dedicar como Tec-Segurança do Café Solúvel. E esse trabalho que eu ganhava, o salário mínimo na época era R$680, R$690, eu ganhava R$110 por mês. Trabalhava das 7 às 5. Mas eu me dediquei assim, de corpo e alma. 6 meses depois falaram que ia me contratar. Eu já estava imaginando eu comprando um carro, vou fazer engenharia depois. Faltando 10 dias para o meu estágio acabar, a diretoria falou que não teria como me contratar porque ela teve que manter o antigo técnico indo na folha dela. Era mais viável para ela manter um Tec-Segurança. Um estagiário, né, na época. Aquilo lá para mim foi um banho de água fria, mas Deus é tão perfeito, né? Graças a esse estágio eu ganhei nome em vários lugares, que todo mundo ficou elogiando. Eu consegui aí várias propagandas em vários mercados. E graças a Deus, desde o Café Solúvel, fui buscando trabalhar em grandes empresas, trabalhei em pequenas empresas, trabalhei em empresa da área automotiva, que eu aprendi muito, sofri bastante, mas aprendi muito e, graças a Deus, há 15 anos atrás, abri minha empresa de consultoria. Estamos aí, dando consultoria para Varginha. Você tá propaganda aí, rapaz. Fala das suas empresas. São várias. O Ricardo é um grande empresário. Tá cheio de empresas já aí. Ó. E ver essa carinha dele aí, não deu tamanho. O objetivo meu sempre foi resolver todos os problemas dos meus clientes, né? Quais são as dificuldades de todos os empresários? Resolver vários problemas em vários lugares. Quando você centralizar em uma pessoa só, que passa confiança, e graças a Deus eu venho mostrando para os meus clientes que eu sou uma pessoa de confiança, que eu tenho responsabilidade. Eu comecei com a consultoria de segurança do trabalho, que eu fazia documentos, laudos obrigatórios, fazia alguns treinamentos. Hoje eu adquiri uma empresa de medicina do trabalho, que é a Inter Medicina do Trabalho, na Vila Pinto. Nós trabalhamos com qualidade, dando suporte a todos os empresários, sabemos das dificuldades em parar o processo para fazer exames. Então, eu consegui essa comunicação com a Clínica de Medicina do Trabalho. Tenho a Cabral Consultoria há 15 anos, trabalhando aí na consultoria de várias empresas de Varginha e região. E eu tenho a First Combas, que é uma empresa que eu estou montando no alto do batalhão, ali próximo a Prolominos, que será um centro de treinamento em Varginha. Esse centro de treinamento tem o objetivo de quê? O empresário vai pegar seu colaborador e vai colocar no centro de treinamento e eu formar ele lá dentro. Formação de trabalho em altura, espaço confinado, NR10 e principalmente a formação de brigadistas profissionais, né? Até tivemos um relato até do meu sócio, que nós demos um treinamento no Porto Seco, a mulher, ela agradeceu que ela salvou a filha dela de 6 meses de engasgar com leite, né? Então ligou, agradeceu. Então nós, graças a Deus, a nossa profissão, nós temos essa possibilidade, né? De ensinar e salvar vidas, né? Tanto na questão de acidente de trabalho, quanto também possíveis acidentes domésticos. Nós temos esse papel. E a prevenção é o principal também, né? Eu acho que a prevenção é o que mais evita. O que mais salva vidas é a prevenção. Então, acho que nós temos que bater muito nessa tecla aí da prevenção. Justamente. O cuidado, a atenção. Justamente, porque é um piscar de olhos. Um piscar de olhos, o acidente... Aconteceu alguma coisa. Acontece uma coisa... E olha pra você ver, a gente vendo aqui, né, no estúdio, existem riscos. Sim. É uma eletrocução, é um acidente de alguma coisa que pode cair, sempre existe risco, né? Não dá para você pensar que, não, aqui não existe risco. Existe. Existe risco em todo que é lugar. Sim,
E muitas vezes os antigos vão lembrar, né? Eu uso no meu treinamento da mãe de Ná. Lembra da mãe de Ná? Todo acidente de trabalho, eu vou fazer a investigação, surge um funcionário e fala para mim assim, eu sabia que ia acontecer. E eu falo assim, sabia? Por que você não falou? Aí ele fala assim, eu não sou da área de segurança do trabalho, não faço parte da CIPA. Eu falei assim, não, mas você é um ser humano que tem que cuidar do do próximo. outro. Né? Então esse é o papel que eu trago dentro das empresas, na conscientização de todos. E um cuidando do outro. Né? Aí vem o papel da prevenção. Todo mundo olha e fala assim, não é meu papel. Não, é papel seu, sim. Você está conseguindo enxergar algo que eu, Ricardo, profissional da área de segurança do trabalho, não estou enxergando. Porque às vezes no operacional ali, né, Cabral, às vezes no dia a dia é diferente, né? O como é feito as coisas acontece de uma forma que de fato você não tá ali, você não tá vendo. Só quem tá ali às vezes tem um conhecimento. Quem participa dos meus treinamentos sabe dessa brincadeirinha minha, né, Bruno? Quem está sentado nessa cadeira, Bruno? Eu ou você? Exatamente. Não é Sim, verdade? sim. Só quem tá no operacional Tem como eu, Ricardo, falar que essa cadeira está incomodando as suas costas? Não tem como. Porque é o Bruno que está sentado ali. Então, são essas dificuldades que nós temos. A saúde, né, a medicina, a segurança do trabalho é fundamental para tudo. Assim como a contabilidade é fundamental para as empresas, a contabilidade tem que se valer desses parceiros para que consiga de fato atender o seu cliente. O que você falou faz parte da filosofia da Simples. A gente quer atender o cliente em tudo, só que a gente não é bom em tudo. Sim. Então nós precisamos de profissionais, parceiros bons, para que você possa indicar. Falar assim, olha, eu preciso de um segurança do trabalho, é ali. Eu preciso disso, é ali. Eu preciso de um engenheiro ambiental, é ali. Porque você consegue suprir o teu cliente de todas as necessidades, né? E com profissionais que você sabe que não vão deixar ele na mão. Justamente. Porque também não adianta você indicar o cliente para um cara que vai te jogar no buraco. A indicação, eu comento, né? Ela tem um peso muito maior do que qualquer propaganda. Qualquer propaganda. É porque eles vão cobrar da gente. Justamente. E eles para ambos os lados, para né? ambos os lados. E aí chega amanhã, por exemplo, a Simples me indicando, como já me indicou, eu agradeço bastante. Chegou a notificação que o Ricardo deixou de fazer o trabalho dele. Eu falo para você, tenho amizade com você há vários anos, eu acho que eu vou fugir de você. A gente perde até o cliente, né? Perde até o cliente, e eles cobram sim, eles falam assim, ó, olha isso, o Ricardo fez certinho, se ele fez tudo que tinha que fazer, eles falam. E questionam a gente, viu, Cabral, será que eu preciso disso tudo mesmo? Eu falei, cara, o técnico é ele. Se ele falou que eu preciso, é porque precisa. Eu não tenho qualidade profissional, qualificação para isso, então... Eu tento ser mais claro possível com meus clientes, sabe, Bruno? Muitas vezes chega lá, o Ricardo fez um orçamento, exemplo, R$1.000. E o concorrente fez exemplo de 200. Chega no momento, tem determinadas avaliações que são necessárias no processo, que o meu concorrente não vai ter o equipamento correto, talvez ele não saiba fazer, e lá na frente vai vir a notificação. Entendeu? Então, acontece isso bastante. Vamos falar assim, desalinhamento, principalmente na condução de um determinado serviço. Eu acho que não existe alguns milagres, né? Não existe. Igual, por exemplo, gasolina. Você passa num posto tá R$6,50, no outro tá R$4,95. A média de mercado é R$6. O posto tá vendendo a R$4,90. Poxa, alguma coisa de errado tem. E aí o cara abastece lá, o carro para, porque metade era água. É isso também, né? Infelizmente, Cabral, não existe fórmula mágica. O investimento todos têm que fazer, o gasto ali com equipamentos e tudo, os programas, né, que vocês têm que comprar para fazer o gerenciamento das vidas e dos programas tem que existir. Isso tudo é custo, não tem como, né? Ter um custo tão menor assim. Justamente. Infelizmente, no mercado, né, existe muito essa discrepância de preço, né? Eu investi em equipamento. Você acha que na contabilidade é diferente, né? Não é, imagino que não, Bruno. Um profissional que nem Edvane, você acha que é barato para nós? Não, eu imagino. Só que a questão nossa é muito investimento, entendeu? Não que vocês não tenham investimento, por favor, não me interpretem mal. Mas, por exemplo, em equipamentos, eu tenho mais de R$150 mil em equipamentos, em investimento de equipamentos, que
Todo ano tem que passar por calibração. E estão sendo, né, a cada ano ali a depreciação está ocorrendo. Depreciação está ocorrendo. Né? Tem as metodologias, tem vários cursos que nós temos que buscar para melhorar o nosso conhecimento. Né? São áreas, assim como a contabilidade, que está sempre em mudança. Então, a gente sempre tem que estar buscando melhorar e buscando mais conhecimento. Justamente. Você tem o investimento do material, né? A gente tem sempre investimento na área de contabilidade, de curso. A gente nunca pode parar de estudar, como você também está com certeza, muita mudança. Joana. Até por coincidência, hoje, eu tive um cliente, né? Conforme eu falei para você, a legislação previdenciária, eu defino aposentadoria especial de acordo com o decreto 3048. Quem está exposto a um determinado risco tem direito à aposentadoria especial. Eu vou pegar, por exemplo, o ruído, que é muito comum em qualquer empresa que nós trabalhamos aí. O ruído, se eu fornecer um protetor ocular para esse trabalhador, ele não terá direito à insalubridade. Porém, independente de fornecimento ou não do equipamento de proteção individual, ele terá direito à aposentadoria especial. Olha só. De acordo com a resolução. Uhum. Um empresário chamou uma outra empresa, a outra empresa falou assim, não, ele está fazendo errado. Ele não tem que pagar nada, não. Você está fornecendo protetor ocular. Um empresário me ligou, me xingando, falei assim, olha quanto dinheiro eu gastei desnecessário e tal. Eu virei para ele e falei assim, amigo, está certo, vou te mandar tudo para você por e-mail, para você consultar o seu jurídico. Eu estou falando para ele gastar dinheiro, não é? Porque ele tem que gastar o fator acidente de trabalho e o seguro acidente de trabalho. O meu concorrente fala para ele não gastar nada. Quem ele quer escutar? O que não vai gastar nada agora. Justamente. Só que eu fui bastante educado. Eu falei assim, meu amigo, tudo bem, se você quiser seguir com ele, as orientações dele, mas eu estou te mandando um e-mail, mesmo que você não leia. Se caso queira, eu vou ter aí para te explicar, mas eu não vou mudar meu laudo. Meu laudo vai ser concluído desta maneira. Não, então você não vai mudar? Então eu vou mudar. Eu falei assim, tudo bem. Isso faz parte do nosso meio, né? Porém, Bruno, a questão de investimentos e conhecimentos é muito importante, porque você pode deixar o empresário totalmente desprotegido e com uns gastos desnecessários. Eu sou engenheiro de segurança em uma grande cooperativa em Boa Esperança. Nós gastávamos aproximadamente por ano R$180 mil em exames. Eu e o Ricardo, juntamente com demais colegas de trabalho, fizemos uma leitura completa da legislação, reduzimos R$180 mil, que eram gastos desnecessários. Então, olha para você ver como que o conhecimento é importante. Foi debatido com o jurídico não concordava, o Ricardo veio, debateu tecnicamente, encontramos um denominador comum, como iríamos fazer os exames, juntamente com o médico do trabalho, através dos riscos ocupacionais. Fizemos uma conclusão, reduzimos custo para a cooperativa. Então, olha quanto que a segurança do trabalho pode trazer benefício para o empresário que talvez ele não saiba que ele está gastando. Sim. Tudo é interligado demais, né? Justamente. E hoje, para o empresário que quer andar corretamente, acho que tem que estar atento a todas as vertentes do negócio, né? Justamente. E eu sei que a Simples tem grandes empresários que querem fazer isso. Grandes empresários que nós trabalhamos em conjunto, nós estamos conseguindo fazer esse trabalho, né, Giovanni? Sim. Eu acho que é um pouco cultural. Um pouco não, isso é cultural. Tá? Eu não vou mentir que os clientes que nós trabalhamos são muito bons e é o perfil de fato de cliente que a gente quer. Tá? Nós não queremos clientes que queiram correr riscos assim, porque esse tipo de risco ele é desnecessário para ambas as partes, inclusive para nós. Sim. Mas se acontecer um acidente lá, você não tem nada com isso? Tem. Claro que eu tenho. Se eu sou contador da empresa, eu tenho sim. Eu tenho minha parte social, eu tenho minha parte psicológica, né, de mim. Poxa, eu podia ter ajudado a evitar isso. Então, os nossos empresários, né, Giovanni, nós temos que agradecer porque eles estão todos muito a fim de fazer o que é certo, e isso é muito bom. E parabéns para eles, estão escutando vocês. Sim, sim. A grande maioria dos empresários que eu converso fala assim, meu contador é para fechar folha só.
Aí eu falo para ele, tem que fazer isso. Eu vou ver com o meu empresário. Meu empresário falou que pode deixar fazer isso aí, pode deixar para amanhã. Aí eu vou levando. O contador dele. A gente pegou empresas durante o ano, durante a obrigatoriedade do E-Social, que o contador não tinha falado em momento algum com ele sobre o E-Social, sobre a parte de segurança que era enviado para o E-Social. Em momento algum, eles não sabiam. Empresa, né, a gente ainda chega. Tem empresas novas chegando que não fazem vídeo de E-Social até hoje. Ainda e que chega. desconhece. Você, pô, peraí, como assim? Nunca ouviu falar? Uhum. Grandes empresas. Sim, empresas muitas vezes do lucro real, empresa com mais de 30 funcionários, e chega assim, mas como assim? Você nunca fez nada? Que obrigatoriedade nunca me falaram. Então tá bom. Então agora a gente tá falando. Agora você vai fazer. Escutei de um grande empresário em Varginha, falou assim, meu contador que é bom, ele não me cobra nada. Aí eu falei assim, hoje, para você é maravilhoso, mas amanhã, né, a conta chega. A conta vai chegar. E na legislação previdenciária, diferente da trabalhista, por exemplo, um colaborador, quando ele é desligado de uma empresa, ele tem até 2 anos depois que ele foi desligado para ele entrar com processo de reclamação trabalhista. Uhum. Já a legislação previdenciária, não existe esse tempo. É indeterminado, né? É indeterminado. Quando o cara for aposentar, ele pode vir atrás de você. Deve ter 30 anos. Justamente. E é justamente nessa época que ele vai vir. Aí ele vai procurar a empresa já fechou. Aí vai na contabilidade. Aí vai na contabilidade. São as dificuldades. Sim, sim. E a atitude do profissional da área de segurança do trabalho hoje, Divane, ele pode prejudicar a aposentadoria do funcionário daqui 30 anos. Sim. Como você deu o exemplo, a empresa fechou. E o Ricardo não lançou o E-Social dele, não fez o PPP dele correto, que é o perfil profissional previdenciário. Esse documento, mal elaborado, prejudica ele daqui a 30 anos. É outra coisa interessante. Aí o cara não aposenta. É outra coisa interessante o PPP, porque antigamente não era feito. É uma mudança também que veio com o E-Social, porque agora ele vai dentro do E-Social. É o evento 2240. É o evento 2240. Então não tem risco mais do funcionário chegar daqui 20 anos, 30 anos que for aposentar, precisar desse documento e ter que fazer correndo, procurar um engenheiro ou um técnico de segurança para fazer. Vai fazer de qualquer jeito, porque não acompanhou. E hoje não vai ter mais esse problema com a entrada do E-Social. Sim. E, infelizmente, o INSS não considera o tempo se não apresentar o PPP. Sim. E a maioria das vezes, falta de conhecimento do próprio trabalhador, né? Então, hoje, nos meus treinamentos, eu explico para eles. Porque muitos querem receber insalubridade. Uhum. Eu quero receber insalubridade. Eu falei assim, meu amigo, insalubridade é porque quando a empresa não investe na segurança do trabalho. Eu vou pagar para você ficar doente, você quer? Eu explico isso para os funcionários numa linguagem deles, para eles entenderem melhor. Eu falei assim, meu amigo, eu iria preocupar muito mais em me aposentar bem, uma aposentadoria especial, do que receber insalubridade. Sim. A insalubridade a empresa está te pagando pelo risco que você está correndo, de você ficar doente, adquirir uma doença do trabalho. E você está ciente, porque você está assinando no meu lerite que você está recebendo. Então, nós temos que ter essa comunicação com os funcionários para eles melhor entender o papel da segurança do trabalho, o que é insalubridade, por que eu recebo a insalubridade. Então, nós temos que explicar isso muito bem. Iríamos reduzir muitos processos trabalhistas desnecessários. E custos desnecessários ao empresário. Quando a gente fala de processo trabalhista, é óbvio que existem processos muito procedentes, né? Porque, sim, de fato, muitas empresas são omissas, são inconsequentes com as coisas que fazem e causam, muitas vezes, grandes prejuízos ao trabalhador. Mas tem também empresas que andam corretamente e que alguns processos vêm e cai tudo, né? Porque tem tudo documentado e tudo certo. Até um exemplo de uma empresa em Varginha, Bruno. Em média, eu faço 2 assistências técnicas nela. Há um ano atrás, a média era 5 por mês. Já reduzi para 2. Já estamos começando a reduzir o número de reclamações trabalhistas. Estamos fechando os cercos. Tem a tecnologia, estamos usando software de controle de EPI, fornecemos aos nossos clientes, que dá mais amparo e mais certeza que está sendo fornecido corretamente. No tempo certo. Treinamentos obrigatórios, né? Então, fiscalizações periódicas. Então, nós estamos fechando o cerco em cima desses colaboradores e, consequência disso,
um ambiente mais seguro para eles. Porque quanto mais eu exijo deles, mais eu estou dando segurança para eles. Então, eu estou cumprindo aqueles dois objetivos. Cuidar da segurança e saúde do trabalhador e também do bolso do empresário. Sim. As duas coisas andando junto, tá tudo certo, Tá tudo né? certo para mim. É 100%. Eu estou cumprindo o meu objetivo. Né? Mostrando E fica bom para todo mundo, né? Com O trabalhador certeza. tá seguro, o empresário tá seguro. Com certeza. E com isso a gente faz o quê? Propósito da Simples, uma sociedade mais justa. Com certeza. Esse é o objetivo principal, né? E juntos vamos melhorando a segurança do trabalho dentro das empresas. É isso. Eu acho que é assunto para a gente debater aqui numas 5 horas de podcast, né? A gente tem muita conversa para falar sobre isso. Com certeza. Eu acho que é um assunto que tem que ser trazido à tona, tem que ser falado. E nós tentamos fazer isso, né, Divânia? Como Sim. contabilidade. E você mais do que nós, porque é a sua área de atuação. E temos que dar publicidade nisso, porque é muito importante, né? Com certeza, Bruno. Parabéns pela essa iniciativa. Ainda mais no mês de abril, dia 28, Dia Mundial aí, né, de acidente de trabalho. Nós temos que trabalhar na prevenção de acidente de trabalho, né? Então, essa iniciativa da Simples veio no momento certo para mostrar para os empresários a importância da segurança do trabalho, né? A segurança do trabalho, como eu citei antes, vem para ajudar. Ela não veio para atrapalhar. Ela veio para dar mais segurança, tanto para os seus colaboradores quanto para vocês, empresários. É isso. Divânia, quer deixar alguma mensagem? De última hora, assim, é difícil pensar o que falar. Mas é para as empresas mesmo se conscientizarem, né, da importância da prevenção e do cuidado da saúde e segurança do seu empregado, do trabalhador. Falou tão bonito, para cuidar do empresário como joia. Cuidar do empregado como uma joia, do empregado como uma joia. Entender, né, a responsabilidade que ele tem e o cuidado que tem que ter com a saúde, com a medicina, com a segurança do trabalho, de acordo com o cargo que cada um for exercer. Preocupar. A gente falou tanto de segurança, tanto de saúde. Hoje a gente preocupa muito também com a saúde mental, né? Que Sim. às vezes não é tão falado, mas Tão também é muito trabalhado, importante, né? Ter esse cuidado mesmo. A conscientização do cuidado com a saúde do Sim. trabalhador. É isso, muito bem. Bom, pessoal, acho que é isso. Nós tínhamos assunto para conversar bastante, mas infelizmente nosso tempo vai se esgotando. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Depois nós vamos deixar os contatos aqui, a forma de localizar o Ricardo, de falar com ele. O nosso da Simples vai estar tudo aqui no nosso vídeo. E agradecemos aí a audiência, a participação conosco aqui e espero que estejamos próximos nos próximos episódios do Papo Simples. Muito obrigado e até mais.